Olá, bem-vindo ao Entrevista, nesta série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje, trataremos da meta 1, que fala sobre educação infantil. Para isso, nosso convidado é o professor Aloísio Araújo, da Escola Brasileira de Economia e Finanças, da FGV e do INPA. Vamos ouvir a meta. Meta 1. Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação. Vamos começar o programa de hoje já com uma pergunta da professora Nancy Macedo, de Educação Infantil. Vamos lá. Eu me chamo Nancy Macedo, dou aula para crianças de 4 a 5 anos. Eu gostaria de saber como é que o governo vai resolver a questão das creches, que os números são muito inferiores à demanda que é muito grande da população carente. Pois é, professor, essa pergunta é a mais básica delas, né? Assim, vamos conseguir atingir essa meta? E aí, lembrando que temos a meta de 0 a 3 anos e a meta de 4 e 5 anos. Tá, então vamos por parte. A meta de 4 e 5 está bastante avançada. Eu acho que nós vamos conseguir, como vamos conseguindo as outras faixas etárias. E eu acho que talvez tenha até um pequeno problema aí de que algumas mães e pais não queiram colocar as crianças já no 4 anos na escola. Enfim, a gente está tendo uma meta de chegar a 50% até o final do Plano Nacional de Educação, né? A pergunta que foi feita é uma pergunta mais ampla, é a pergunta de como resolver o problema das creches. Eu concordo com ela que para resolver o problema das creches, principalmente das pessoas de mais baixa renda, classe D e E, uma coisa assim, vai ser muito difícil porque tem muita demanda. Outra coisa é o objetivo do governo, que é cobrir 50%. Cobrir 50% eu não acho tão impossível, porque o coorte das crianças que tem que ser atingido está diminuindo, já chegou a ser 0 a 4, chegou a ser 12 milhões, agora está um pouco mais de 10. Então, com o tempo tem se diminuindo, né? A famosa diminuição da fecundidade, não é isso? Então, isso reflete no menor de crianças que serem atendidas. Agora, por outro lado, você também tem enorme pressão, né, como foi expresso aí nas palavras da professora, de demanda por mais creches, os pais querem, mães que precisam trabalhar e precisam deixar a creche, as crianças em algum lugar para serem cuidadas. Então, inclusive a justiça, né, tem muitas mães que vão à justiça para ter esse direito. O Supremo declarou que a justiça pode ser utilizada para obtenção de vagas, né? Então, a pressão em cima dos prefeitos é muito grande e, embora algumas prefeituras mais pobres tenham dificuldade de encontrar terrenos, não só as mais pobres, em geral, tem uma dificuldade de logística muito grande, mas o governo federal já deu alguns passos, por exemplo, criar uma creche padrão, enfim, e fazer alguns adiantamentos mesmo, não só cobrir do Fundef. Eu tenho um pouquinho de preocupação, que se a economia não crescer muito, né, porque a educação tem um certo percentual dos recursos, e também em cima disso, a gente tinha os royalties de petróleo. Então, os royalties de petróleo hoje em dia são muito menos promissores, porque justamente é o acréscimo depois de um certo número básico. Se o preço básico na qual os royalties incidem diminui, então as perspectivas de royalties são muito menores. E, por outro lado, se a economia não crescer, vão ter menos recursos. Isso pode ser um outro complicador. Mas, em geral, estou otimista porque a sociedade quer creche. Agora, professor, como o senhor mesmo estava colocando, e a professora também, de certa maneira, coloca isso, a gente tem um risco enorme aí. A gente, mesmo que atinja essa meta de 50%, nós somos um país marcados ainda por profundas desigualdades. Os dados de 2013 do IBGE indicam que entre as famílias mais ricas, estamos quase lá nesse patamar, nesse percentual de 50%. Estamos lá em 46%, 47% de crianças de 0 a 3 matriculadas. Mas quando a gente vai para os mais pobres, esse percentual é de 15%, 20%, ou seja, é bem mais baixo. Então, como fazer para que, desde cedo, desde o primeiro contato com a criança na escola, no caso da creche, a gente já consiga começar a corrigir essa desigualdade?
Bom, esse é um ponto muito importante, né? Quando você tenta conseguir a universalização, todo mundo vai estar na escola. Então, o pobre, o rico, isso é uma das grandes vantagens da universalização. Agora, quando você quer atingir só os 50%, obviamente, as mães mais vocais, que chegam assim, de classe C, tendem a conseguir mais. Também de prefeituras um pouco menos pobres, né, ou de classe média, uma coisa assim, já tem um pouco mais de recursos, são prefeitos mais articulados, vão mais a Brasília, etc., para conseguir recursos. Então, a tendência é você atingir essas metas com mais facilidade na classe C, até passar, talvez, de 50%. E a classe D e E, isso é um problema desse tipo de meta que não visa a universalização. Mas, no caso, você não pode visar a universalização porque não é claro que é ótimo para colocar todas as crianças na creche, porque muitas mães, elas mesmas dispõem do tempo, avós, enfim, e fazem esse trabalho das creches dentro de casa. E por que gastar gasto público, fazer mais gasto público? Então, universalização, no máximo, é até 4 anos, digamos assim. Dali para baixo, tem que ser optativo. Mas eu acho que nós temos que ter outros tipos de metas, talvez visando também atendimento não só na média de 50%, mas também para pessoas mais pobres ou entre municípios. A meta fala também de articulação de municípios, estados e governo federal, que seria desejável essa articulação. Mas não diz como vai se dar essa articulação. Talvez seja apenas uma carta de boas intenções. Até porque, nesse caso, no caso da educação infantil, a gente tem muita clareza de que a principal responsabilidade é dos municípios. E aí a gente está entrando assim, a União tem que entrar, justamente, imagino eu, para corrigir desigualdades, mas vai lidar com, muitas vezes, prefeituras com pouca estrutura, até com pouca capacidade técnica de dar conta da demanda, né? Então, talvez realmente tenhamos que ter um pacto aí da federação que realmente funcione de modo que chegue essas políticas públicas aos municípios mais pobres. O senhor concorda, imagino? Eu concordo totalmente, e aí que eu sou mais pessimista. Então, atingir a meta de 50%, mesmo se não atingir 50%, se atinge 45%, eu acho que provavelmente chega perto lá. Mas essa de atingir municípios mais pobres ou faixas de renda mais baixas é mais complexa, entende? Eu acho que tem alguns municípios que têm essa visão de tentar construir mais creches em lugares mais pobres, mas é uma coisa que não está tão explicitada. Olha, professor, até agora a gente tratou da questão do acesso, né? Mas já mudamos, até pouco tempo atrás ainda se pensava na creche, até mesmo às vezes na pré-escola, apenas como um lugar de cuidado, onde os filhos vão estar lá enquanto as mães e os pais vão estar trabalhando. Hoje em dia a gente já evoluiu bastante, temos uma discussão, uma necessidade de discutir qualidade, ou seja, a gente quer que essa creche, essa pré-escola tenha qualidade. Por que é importante ter qualidade? Bom, alguns estudos, inclusive do Ricardo Paz de Barros, ele viu que outros estudos internacionais também, na Colômbia, dizem que chegam à conclusão de que creche de baixa qualidade pode até atrapalhar a educação posterior da criança. Então, a gente tem que dar uma creche de qualidade. Eu acho que parte disso está coberto, porque já se passou, né, legislação no sentido que tem que ser professores com nível superior completo, que vão fazer o papel de professoras em creche, e também módulos de governo federal ofereceu, já com padrão razoável. Então, acho que a gente já caminhou muito no sentido de ter creche de melhor qualidade. Agora, o que a gente não avançou ainda é em termos de currículo. O que deve se fazer dentro da creche, como distribuir o tempo. Ninguém sabe de antemão o ótimo, mas a gente tem que tentar vários métodos diferentes, avaliar esses métodos, né? A gente não pode ter palavras tabus, tem que avaliar os vários tipos de métodos que podem ser utilizados, tem que fazer experiências diferentes, ver quais são os melhores e reproduzir mais os melhores e também medir um pouco as crianças, né? Porque as outras metas, né, para faixas etárias mais elevadas, né, você tem o SAEB, né, tem outro. Agora, a gente não quer talvez medir a criança nos mesmos moldes, né? Mas, por exemplo, detectar... Quais seriam os moldes? Por exemplo, detectar a criança que tem um problema emotivo, de problemas de interação,
problemas de violência, por exemplo, ou no lar, ou na vizinhança. Então, crianças que vão ter que ter um nível de atenção especial. Isso tem que ser falado nisso, mas talvez se a gente encontrar métodos de tornar isso mais explícito, eu acho que para mim seria essencial. Professor, quase todas as metas do Plano Nacional de Educação que a gente discute, a gente acaba indo também na questão do professor. Ou seja, o senhor está falando ali da importância de se avaliar, de se ter um currículo até mesmo para a educação infantil, e aí vem a questão essencial que perpassa todas as metas praticamente. Que professor é esse? Estamos formando já professores preparados para esses desafios na educação infantil hoje? Em primeiro lugar, não acho que tem por exemplo, a gente pode falar de um currículo na escola secundária, que está se falando agora, eu acho ótimo, isso demorou muito tempo, a gente tem que se falar em outras fases. A educação infantil, a gente não tem um currículo ideal. O que eu acho é o seguinte, tem que ter, explicitar qual é a metodologia que você vai utilizar, qual é o currículo que você vai utilizar e ver quais que são melhores que os outros. Mas falar... A França, por exemplo, crianças de 4 anos, tem école maternelle, tem já um livrinho padronizado, né? De 0 a 3 é muito difícil, mas de 4 a 5, por exemplo, já lá tem um livrinho, tem várias versões, mas essencialmente é a mesma coisa que na França inteira está unificada. A França é um país menor, menos populoso que o Brasil, talvez repetir isso no Brasil não é o que eu estou propondo, mas e alguma coisa de algumas experiências mais unificadas e ver qual delas é melhor, entende? Mas já se debater isso. Agora, em matéria de pessoas, eu acho que está se discutindo isso, como treinar, escola de pedagogia, de educação. Eu acho que nós temos que ser mais aberto à avaliação e a usar o método científico. Nós estamos quebrando esses tabus, por exemplo, escola secundária, né? E talvez devemos quebrar nos outros níveis também. Professor, voltando um pouco à questão assim de para que queremos uma pré-escola de qualidade, uma creche de qualidade, para que queremos esse atendimento? O senhor é um dos brasileiros mais próximos e que mais bem conhece o trabalho do professor James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, que destacou muito e tem seu trabalho muito vinculado à importância do atendimento na primeira infância e do quanto é importante esse período para o resto da vida da pessoa, né? Tanto o atendimento em casa, o cuidado em casa, quanto também um bom atendimento de qualidade na escola. O que faz, quais são os benefícios de um atendimento de qualidade para o resto da vida de uma criança que tem acesso a uma boa creche, uma boa pré-escola? O trabalho do professor Heckman, junto com o professor Cunha, Flávio Cunha, um brasileiro que foi aluno dele, foi aluno da Escola de Economia também, aqui nossa, lá da Fundação, no mestrado, diz que a desigualdade que a gente observa em crianças de 4 ou 6 anos, de acordo com o nível social da mãe ou de acordo com a educação da mãe, permanece a vida toda. A diferença entre os quartis de renda permanece a vida toda. Então, se a gente quiser realmente fazer uma sociedade mais justa, resolver problemas, inclusive de desigualdades raciais, a gente tem que fazer essas intervenções muito precoces. Tem que começar desde cedo, né? Começar desde cedo. Tá bom, professor. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu e nós voltaremos num próximo programa Entrevista, nessa série que debate, meta por meta, o Plano Nacional de Educação. Te vejo lá.